Eu me inspiro muito no meu pai. Foi ele que me ensinou que um imigrante deve trabalhar 2 vezes mais duro do que qualquer outra pessoa e que nunca deve desistir. Assinado Zinedine Aziz Zidane. Esta é a história de um dos maiores jogadores da história do futebol. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal. Zinedine nasceu em 1972 em Marselha. Filho de imigrantes da Argélia, Zidane morava no bairro de La Castellane, um bairro na periferia, conhecido pelo alto índice de violência e também pela alta taxa de desemprego. Segundo o próprio jogador, sua família não passava fome, já que seu pai, Ismail Zidane, tinha um trabalho estável como vigia noturno de uma loja de departamentos, mas tinham que economizar. Um exemplo, só podiam comer carne uma vez por mês. Foi em La Castellane que Zizou deu seus primeiros passos. Zizou e seus amigos jogavam em uma praça, onde improvisavam os gols. Os amigos de Zizou diziam que ele já mostrava grande habilidade e jogava muito melhor que garotos mais velhos que ele. Na época, era chamado de Yazid por todos. Na infância, todos têm um jogador onde se inspiram, e Zizou não era diferente. Seu grande ídolo era o Enzo Francescoli, meio atacante uruguaio do seu time de coração, o Olympique de Marselha. Aos 10 anos, Zidane jogava em um clube local de La Castellane. Zizou era um garoto alto, mas que chamava muita atenção pela sua habilidade. Porém, tinha um único defeito. Ele esperava a bola cair no chão ao invés de disputar ela de cabeça. Isso incomodava muito seus treinadores. Neste clube de sua cidade, Zidane era alvo de zombarias, porque era o único imigrante que jogava no clube. Por este motivo, Zidane deixa o clube e vai jogar no Septimes, onde sua jornada durou 2 anos e meio, pois foi selecionado para treinar por 3 dias em um centro da Federação Francesa de Futebol. E após se destacar, chamou a atenção de um homem. Jean Barraud era um ex-jogador de futebol. Ele era um olheiro informal do Cannes e convidou Zizou para um teste de 6 semanas no Cannes, mas nem precisou completá-las para receber o convite para assinar em definitivo. Porém, quando Zidane se mudou para Cannes, quase foi despejado, pois o clube já comportava mais meninos que deveriam. Mas Zizou, por sorte, teve o diretor do clube e sua esposa, que o convidaram para morar com eles. Ambos se tornariam a sua segunda família. Após muito destaque nas categorias de base, Zidane foi chamado por Jean Fernandes para jogar contra o Nantes, fora de casa. O jogo ocorreu no dia 18 de maio de 1989. Porém, neste jogo, Zidane teve uma atuação discreta. Zidane era chamado uma vez ou outra por Jean Fernandes. Seu clube era um time sem muito brilho, porém depois de 2 temporadas, o clube sob novo comando, Zidane ganhou uma nova oportunidade e foi em 10 de fevereiro de 1991 que Zizou fez seu primeiro gol como profissional, um golaço por cobertura. E como prêmio pelo gol, ganhou um presente do presidente Alain Pedretti, o seu primeiro carro, um Renault Clio. Na sua primeira temporada completa no Cannes, o Zizou ajudou o clube a se classificar para a Taça UEFA, mas no ano seguinte, o clube perdeu jogadores importantes e não conseguiu se manter nas competições, sendo eliminado da Taça UEFA e rebaixado no campeonato francês. Mas Zizou teve grandes atuações e, ao fim da temporada, atraiu o interesse de grandes clubes e assim assinou com o Bordeaux, da França. Pelo Cannes, Zizou fez 61 partidas e 6 gols. Sua chegada ao Bordeaux em 1992 aconteceu em uma troca onde vinham outros 2 jogadores, além de Zizou, para o Bordeaux, e outros 4 iriam para o Cannes. Foi no Bordeaux que Zidane ganha o apelido de Zizou. O técnico Roland Courbis queria um apelido mais curto e acabou que nos treinos teve a ideia de chamá-lo de Zizou. Em campo, Zizou começou a ter o reconhecimento internacional. Em uma combinação no meio-campo com Lizarazu e Christophe Dugarry, que se tornaram marca registrada no Bordeaux e na seleção francesa, no seu primeiro ano de clube, ele teve sua temporada mais artilheira, marcando 10 gols na liga e assegurando a 4ª posição do campeonato francês e garantindo a vaga na Taça da UEFA. A temporada de 1994-1995 não marcou nenhuma evolução para o time de Zidane, mas Zizou foi convocado pela primeira vez para a seleção francesa. Ele faz sua estreia em 1994 contra a República Tcheca em uma atuação de gala de Zidane. Ele sai da reserva para ajudar a França a tirar uma desvantagem de 2-0 e com 2 gols seus empata o jogo. Que estreia marcante para Zidane. Em sua última temporada pelo Bordeaux, Zidane marcou seu nome na
história. Zidane marca seu nome na história do clube. O clube conquista a taça Intertoto com Zizou marcando 5 gols em 7 jogos. Já no campeonato francês, o clube foi muito mal, terminando em 16º lugar, porém Zidane foi eleito o craque do campeonato, onde marcou 6 gols e deu 4 assistências. Já na Taça UEFA, após eliminar o Milan nas quartas e o Slavia Praga na semifinal, o time não conseguiu superar o Bayern, perdendo por 5-1 a decisão. Depois de muito destaque, Zidane chamou a atenção da Juventus, que o comprou por apenas 3 milhões de euros. Mas antes, uma curiosidade que poderia mudar um pouco a história de Zidane e do futebol. No Blackburn, Kenny Dalglish, treinador da equipe e ídolo do Liverpool, ele pediu Zidane, porém o presidente disse: quem precisa de Zidane quando você tem Tim Sherwood? Já no Newcastle, falaram que Zidane não jogaria nem a segunda divisão. Será que eles se arrependeram? Na Juventus, Zidane provou que era um gênio. O craque já chegou sendo campeão da Supercopa da UEFA, campeonato italiano, e recebeu o prêmio de melhor jogador estrangeiro do campeonato italiano. Mas na Champions, mesmo o craque sendo o garçom do campeonato, a Juve não conseguiu bater o Borussia, perdendo por 3-1 a final e ficando apenas com o vice-campeonato. O craque foi top 3 no prêmio Bola de Ouro, que foi parar nas mãos do Ronaldo Fenômeno. Já na temporada seguinte foi campeão do campeonato italiano de novo, onde marcou 7 gols e 7 assistências. Já na Champions, após chegar mais uma vez na final, perdeu para o Real Madrid por 1-0. Em 1998, o título mais importante de sua carreira, a Copa do Mundo realizada em seu país, a França. Um início muito bom da seleção francesa, com 3 vitórias na fase de grupos. Porém, Zidane deu apenas uma assistência e foi expulso, ficando de fora das oitavas de final. Nas oitavas, a França enfrenta a forte seleção paraguaia e com um gol de ouro de Blanc, a França vai às quartas de final. Já nas quartas de final, tem a volta de Zidane no confronto contra a Itália. E em um jogo sem gols, a França ganha nos pênaltis e vai à semifinal para enfrentar a Croácia do Sul e ganham por 2-1, indo à final contra a seleção brasileira. No Stade de France, desde o pontapé inicial, a França dominou o Brasil, com 2 gols semelhantes de Zidane e um gol que neste mesmo ano recebe o prêmio de melhor jogador do mundo.